Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniela. Este é um canal cristão onde eu venho trazer uma palavra da parte do Senhor aos irmãos. E hoje nós temos muitas coisas para conversar. Eu já sabia que a última revelação que o Senhor me deu e que eu trouxe aqui no canal para vocês traria muita confusão e que haveriam muitos e muitos comentários a respeito desta revelação. Então, antes de trazer o restante da revelação que o Senhor me deu, eu acho importante a gente deixar algumas coisas bem claras aqui. Então, eu vou tentar ser o mais clara e o mais objetiva possível para que a gente possa dar continuidade ao que o Senhor me falou. Se você não assistiu ao vídeo anterior, assista. Ali existem referências bíblicas e uma explicação bem minuciosa que eu fiz questão de trazer, por isso o vídeo ficou tão longo e eu não consegui trazer toda a revelação. Por quê, queridos? Algumas pessoas, inclusive, me questionaram: por que você traz tantas referências bíblicas durante a sua revelação? Porque, em primeiro lugar, você pode sim questionar e refutar aquilo que eu estou dizendo, mas a Bíblia não há como ser refutada. A palavra de Deus não há como ser refutada. Quando você questiona algo que eu venho trazer aos irmãos, que é da parte do Senhor, algo que o Senhor me revelou, algo que o Senhor me mostrou, não é a minha capacidade que você está questionando, não é o que sai da minha boca que você está questionando. Você está questionando algo que o Senhor está querendo falar aos irmãos. Então, você pode sim questionar, você tem esse direito de questionar. Eu sei que as coisas que eu falei no vídeo passado são coisas muito diferentes do que a maioria de nós cristãos ouvimos uma vida toda. E por isso eu acho importante a gente falar sobre isso neste vídeo. Quando existe uma revelação, quando o Senhor me revela algo, eu estou sendo apenas uma porta-voz daquilo que o Senhor está querendo falar à igreja. Que nós estejamos despertos, porque Satanás, o homem da iniquidade, o anticristo, como você preferir chamar, ele não vai se mostrar com um tridente nas mãos e chifres na cabeça. A Bíblia diz que ele será adorado e que muitos irão o seguir. E é importante que você saiba quem será o anticristo, porque a Bíblia diz o seguinte: que ele destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Então, queridos, se você estiver vivendo a sua vida achando que nada vai acontecer, que você vai ser arrebatado antes da grande tribulação, pode ser que você seja uma dessas pessoas que sejam pegas, desapercebidas, que estejam vivendo as suas vidas como se nada fosse acontecer. Então é importante sim que você saiba quem é o anticristo. E eu sei que esse vídeo ficará longo. Eu peço que vocês tenham paciência, que vocês assistam ao vídeo, que vocês escutem tudo que eu vou dizer. Eu vou tentar ser o mais clara possível. Caso você tenha uma dúvida muito pertinente e que você queira, eu estou no Instagram e lá eu consigo explicar melhor, falar com você de uma forma mais direta, porque eu posso gravar áudio. Aqui muitas pessoas vêm questionar e não dá para ficar discutindo por mensagem escrita. É importante muitas vezes a gente falar e ouvir o que o outro tem a dizer. Então, caso seja realmente algo pertinente, algo importante, eu estarei no Instagram. Amém? Bom, e uma das primeiras coisas que é importante ser esclarecida nesse vídeo, porque foram inúmeras mensagens que eu recebi a respeito dessa questão, é sobre o presidente do Irã, Ebrahim, que faleceu num acidente de helicóptero
E muitas pessoas vieram me questionar, inclusive tiveram pessoas que vieram lá no Instagram querendo tirar uma satisfação, né, de como assim você diz a respeito de um líder, mas e agora ele morreu? Se você prestar atenção na capa do vídeo, não é sobre o Ebrahim a quem eu me refiro no vídeo. O homem a quem eu me refiro, que é o líder supremo do Irã, inclusive líder acima do presidente que faleceu, é o Ali Khamenei e não o Ebrahim. Então, houve uma grande confusão e muitas pessoas vieram me questionar a profecia. E, sabe, queridos, eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando o Senhor me mostrou esses 3 líderes, o líder da Coreia do Norte, o líder chinês e o líder do Irã, esses 3 líderes representam povos, ideologias satânicas. E é importante que você entenda que mesmo que tivesse sido o líder supremo do Irã, que tivesse sido morto nesse acidente, o plano de Satanás não estaria extinto. Entenda, queridos, que Satanás, ele usa as pessoas. Por isso que quando a palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nossa luta não é contra carne e sangue. Satanás, ele não tem compromisso com homens, ele não tem compromisso com pessoas. Satanás, ele quer alcançar o seu objetivo e para isso ele usa pessoas. E agora vamos falar sobre posicionamento político. Porque é claro que muitas pessoas, sem entendimento, vieram associar o que o Senhor revelou com política. Assim como quando o Senhor me deu a revelação sobre o Bolsonaro, inclusive eu vou deixar aqui no vídeo quando foi a revelação, quando o Senhor me deu a revelação a respeito do Bolsonaro, a respeito de que ele honraria o Bolsonaro. Naquele momento em que o Senhor me revelou aquilo, o Bolsonaro estava sendo perseguido ao ponto de que ele havia dormido naqueles dias na embaixada da Hungria, se eu não me engano. E eu tenho como provar quando foi que o Senhor me deu essa revelação, e eu demorei ainda alguns dias para gravar, entre 10 dias e pouco, de que o Senhor me deu a revelação, porque eu mandei uma mensagem para o Bolsonaro. Obviamente que eu não obtive resposta, porque ele não sabe nem da minha existência. E é claro que essa revelação deu muito o que falar. Algumas pessoas não entenderam, né? Porque logo depois desses acontecimentos e disso que o Senhor me revelou, eu creio que o Bolsonaro já está sendo honrado. Por onde ele passa, ele é ovacionado, por onde ele passa, ele é bem recebido. Algo que eu desconheço se houve na história um presidente tão querido como o Bolsonaro. Será que nós devemos ter um posicionamento político? O que eu penso sobre isso? O que a Bíblia diz sobre isso? Bom, talvez você diga assim, o que tem a ver política e fé? Já disse sobre isso no vídeo anterior, mas vou repetir. A Bíblia está cheia de políticos, líderes que o Senhor levantou e que o Senhor retirou. E que o Senhor permitiu que eles estivessem no poder. Então nós temos os juízes, nós temos os reis. Então a Bíblia, ela deixa claro, né, que os líderes, sim, são permitidos por Deus ou levantados por Deus. E a Bíblia nos diz em Provérbios que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. Então, é importante sim que nós nos posicionemos politicamente. Agora, o que está acontecendo hoje no meio cristão
o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo em várias partes do mundo, é que as pessoas se dividiram entre esquerda e direita. Elas estão sofrendo de uma doença que eu vou dizer e eu vou chamar de acefalia, como se elas não tivessem mais cérebro, como se elas não tivessem mais condições de pensar por si. Então eu vou fazer uma analogia que pode parecer grotesca, mas é assim que eu consigo expressar e explicar para você o que eu penso desse tempo. Esse posicionamento esquerda e direita fez com que as pessoas se tornassem como galinhas. Elas só conseguem ver o que estão ali diante dos seus olhos. Só que o Senhor, Ele te chama e Ele quer que você seja águia, que você saia do seu galinheiro, que você saia da sua visão limitada e olhe do alto, de onde você pode ver com a perspectiva do Senhor e não com a perspectiva do que te disseram ou do que te falaram. E o meu posicionamento político, ele está pautado na verdade, no que é bom, no que é agradável ao Senhor. E não é agradável ao Senhor interrompimento de vidas, o A. Não é agradável ao Senhor que uma pessoa que é condenada pela justiça, que usurpa do poder, uma pessoa que ela sim deveria estar inelegível, porque uma pessoa que rouba o seu país, que rouba o seu povo, não deveria jamais estar na presidência da República. Além disso, eu poderia falar sobre a SEM que nós já estamos vivendo no Brasil. Nós poderíamos falar sobre o A, que se tornou o nosso DI, que na verdade nós não sabemos mais quem é que governa o nosso país. Não podemos nem afirmar mais que vivemos em um país democrático. Essa é a minha opinião. E entre tantos descasos que nós vemos acontecer no nosso país, um dos mais graves é o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Inclusive, a minha página no Instagram foi bloqueada por replicar os fatos, replicar que quem salvou, quem socorreu o povo foi o próprio povo. E não há como dizer que isso é fake news ou que isso é uma mentira. Nós vimos um descaso total do nosso governo para com essas pessoas. E aí muitas pessoas vieram lá no vídeo anterior e me falaram que Bolsonaro é um genocida. Tá. E aí eu venho falar para você o seguinte: pesquise sobre os números. Milhares de pessoas morreram por conta do Covid a nível mundial. Nós não falamos de algo que aconteceu no nosso país, numa localidade. Nós falamos de algo que aconteceu a nível mundial e que afetou milhares de pessoas. Algo extraordinário que não era esperado por ninguém e que nenhum governo sabia exatamente o que fazer. Mas pesquise. Por incrível que pareça, o Brasil foi um dos países que mais vacinou a sua população. Outra coisa, países como os Estados Unidos, que é uma potência mundial, tiveram um número de mortes muito mais elevado do que o Brasil, por exemplo. E é engraçado que ninguém lá chamou os seus líderes de genocida. Então, eu creio que a gente tem uma má interpretação
das palavras, a gente tem uma má interpretação do tamanho territorial que é o Brasil, do tamanho populacional que é o Brasil, em relação a esse enfrentamento que o Bolsonaro sofreu. Uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui é que o presidente, o líder de um país, ele deve servir o seu país. Esse lugar não é um lugar para soberba, para arrogância, para se sentir acima do bem e do mal. E nós, no Brasil, sofremos de uma falta de entendimento destas coisas. Um líder deve servir o seu povo, assistir o seu povo nas suas necessidades. Esse deveria ser um papel de um bom líder. E eu sei que no vídeo anterior, quando eu falei sobre Davi e Saul, muitos não entenderam. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que do mesmo ventre que nasceu Caim, também nasceu Abel. José tinha muitos irmãos, mas o Senhor escolheu a José. Então, quem somos nós para questionarmos a vontade do Senhor? Mas então, meu posicionamento político pode parecer questionável, porque afinal, Elon Musk está batendo de frente com todo esse sistema que está acontecendo no país. E não, queridos, eu sou bem posicionada naquilo em que eu acredito. Mas o meu posicionamento político vai além do que eu posso ver. Então, se o Senhor me mostrou que Elon Musk é a antiga serpente, assim eu creio. E o Senhor, Ele é Deus, e Ele está acima do bem e do mal. E se Ele quiser usar o ímpio para o seu determinado propósito, Ele irá fazer. E é simples assim. O que muitos não entenderam, e assistam os vídeos anteriores para que vocês possam entender, é que não há para onde correr. O único lugar que você pode estar em segurança é no Senhor. Esses dias uma irmã me falou, olha, eu estou fora do Brasil e as coisas estão terríveis aqui também e eu penso em voltar para o Brasil. E eu disse para ela, minha irmã, não há lugar bom no mundo. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Então, queridos, o único lugar que você pode estar em segurança é no Senhor. Porque se o homem fizer mal a você, se as pessoas fizerem mal a você, se aquele sistema que eu mostrei no vídeo passado realmente tomar conta do Brasil, a sua segurança está no Senhor. Se o Brasil conseguir sair desta dívida que estamos vivendo, se nós conseguirmos ter o mínimo de autonomia ainda nesse país, ainda assim o nosso refúgio é no Senhor. Outra coisa que foi muito questionada é a respeito de se eu conheço história, se eu conheço as teorias teológicas, e sim, eu as conheço. Algumas pessoas vieram falar que o livro de Daniel já se cumpriu. E aí, queridos, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, fala sobre o tempo do fim. A Bíblia é clara, você pode ler, está lá. Daniel, capítulo 12, verso 9. Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Outra coisa, nós tivemos sim muitos anticristos, como Nero, Antíoco Epifânio, que destruiu Jerusalém, por exemplo.
Nós tivemos o próprio Hitler, que foi um perseguidor de judeus. Nós tivemos muito anticristos sobre a terra. E eles ainda estão por aí. Mas o que Daniel fala é que este quarto animal, este reino que se levantará do anticristo, será o mais terrível de todos e será diferente de todos os outros e destruirá toda a terra. A terra nunca foi totalmente destruída. Outro questionamento que as pessoas me fizeram, mas ele tem que ser um judeu. Gente, não existe base teológica para essa afirmação. O que a Bíblia diz é que este governo do anticristo fará aliança, acordos com muitos países e que num determinado tempo, após os 3 anos e meio, ele quebrará essa aliança. E aí, então, ele profanará o templo, ele invadirá Israel. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele vai tomar o reino com intrigas. Então, não significa que ele vai ser aceito como um judeu. Ele vai tomar o reino com intrigas. Ele vai profanar o templo. É isso que a Bíblia diz. Ele irá quebrar acordos. E não apenas com Israel, mas ele quebrará acordos com outros lugares. E ele passará a perseguir judeus e cristãos. E isso não se resume apenas a judeus e cristãos. Ele irá perseguir a todos aqueles que se oporem ao seu domínio, aquilo que ele pretende fazer. E muitos vieram me questionar, mas ele será um homossexual? A Bíblia diz que ele será um homossexual. Gente, a Bíblia não diz nada a respeito disso. O que a Bíblia diz é que ele não respeitará mulheres, ele não vai respeitar ninguém, porque o seu coração será tão arrogante e ele será tão presunçoso que ele não vai ter respeito por ninguém. Apenas os seus interesses é que serão respeitados. Ele será um líder político. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele tomará o reino com intrigas. A Bíblia diz em Daniel 11:21 que ele não será um líder político. Ele será um papa porque ele virá de Roma. A Bíblia também não nos afirma nada sobre isso. Nós tivemos muito anticristos, como eu já disse. Nós tivemos Tito, nós tivemos Nero, e alguns desses líderes eram sim romanos, mas a Bíblia não deixa claro que ele virá de Roma. Outros vieram me dizer, ele será da linhagem de Ismael. Queridos, nós vivemos em um mundo globalizado. Você acha mesmo que você consegue saber a descendência de todas as pessoas que estão no mundo? Mas agora eu quero falar algumas características do Elon Musk. Primeiro, que o nome dele não é Elon Musk. O nome dele é El Elyon, que significa, na tradução, Deus Altíssimo. Pesquise sobre o que a babá que cuidou dele fala sobre ele, sobre a família dele. Elon Musk também é declaradamente um socialista e ele é a favor de uma renda única global, porque afinal os robôs, a inteligência artificial irá dominar o mundo em pouquíssimo tempo. Palavras de Elon Musk. Estou em um lugar no meio entre socialismo liberal e fisicamente conservador.
Solicitado pelo surgimento de carros automáticos e inteligência artificial, Musk tem apoiado a renda básica de cidadania e, adicionalmente, apoia a democracia direta. Ele descreveu-se como sendo um socialista, mas não do tipo que transfere recursos dos mais produtivos para os menos produtivos, pretendendo ser algo bom, enquanto que na verdade causa danos. Argumentou que, ao invés disso, o verdadeiro socialismo procura o maior bem para todos. Elon Musk se identifica como agnóstico, ou seja, não tem religião ou crença. Elon Musk é considerado um dos homens mais ricos do mundo. CEO de várias empresas de vários segmentos, que vão desde segmento automotivo, meios de comunicação, mídia social, empresas focadas em desenvolvimento de equipamentos e veículos para transporte espacial, a PayPal, que faz transações financeiras para o mundo inteiro, a Neuralink, que visa criar implantes para cérebro humano, e Elon Musk acredita na possibilidade de integrar o cérebro com uma máquina. As chances de que a inteligência artificial se torne mais potente do que os humanos. Ele também tem uma empresa fornecedora de energia solar, além de uma empresa que constrói túneis para transporte. E um dos maiores interesses do Musk no Brasil é o lítio. E é muito importante que nós estejamos cientes de que, por mais terrível que esse sistema, que esse governo do anticristo possa ser, o nosso Senhor o vencerá sem esforço de mãos humanas. Então não há o que temer. A Bíblia diz que nós não devemos temer aquele que pode fazer mal ao nosso corpo, aquele que pode matar o nosso corpo físico, mas que nós devemos temer aquele que pode matar a nossa alma. Vamos à revelação. A primeira coisa que você precisa entender é que Satanás não vai dividir a sua glória com ninguém. Quem o Senhor me revelou, que é a antiga serpente? Elon Musk. Então, vamos falar sobre a visão de Nabucodonosor, que está lá no capítulo 2 de Daniel. Nabucodonosor viu pés de barro e ferro. E eu não vou ficar aqui falando sobre as teorias teológicas que você ouviu a vida toda, né? E que se replicaram a vida toda, que você ouviu a vida toda, porque existem muitas inverdades no meio de tudo isso e que, de tantos serem replicadas, se tornaram uma verdade absoluta, certo? Então, eu não estou aqui para dizer que não existiram anticristos sobre a terra. Eu estou dizendo que o que o Senhor me revelou sobre os pés da estátua de Nabucodonosor, barro e ferro, será algo bestial, algo que nós nunca vimos antes, porque será um híbrido entre homem, barro e ferro, inteligência artificial. Daniel 7:7. O quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, tinha dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Verso 23, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés e fará em pedaços. Verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Fala aqui de 3 anos e meio
que refere-se a Apocalipse 12, 14 e 13, de 5 a 6. Esse versículo, para mim, deixa muito claro de que a igreja estará presente na terra nesse tempo. Apocalipse 13, 2. O dragão, a antiga serpente, dará à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Você lembra quando eu disse que a antiga serpente que o Senhor me revelou ser o Elon Musk não vai dividir o seu reino com ninguém? Porque se ele tiver uma inteligência artificial híbrida, quem estará exercendo domínio e poder ainda será ele. No verso 3, então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E talvez você não saiba disso, mas há algum tempo atrás, o Elon Musk já fez uma brincadeira dizendo que, quem sabe no futuro, uma inteligência artificial não poderia ser o presidente dos Estados Unidos. No verso 5 diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para ungir por 42 meses, que são 3 anos e meio. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém te leva para cativeiro vai. Se alguém mata a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. E aqui esses textos, assim como Daniel 7:25, a besta vai sim pelejar contra os santos. Esta palavra se refere ao tempo do fim. E aquilo que nós tivermos que passar, nós vamos passar. É o que a Bíblia está dizendo. Que se alguém te leva para cativeiro vai. Se alguém te matar a espada, necessário é que seja morto a espada. E aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Aquilo que nós tivermos que passar por amor de Cristo, que nós possamos passar e perseverar até o fim e ser fiel até o fim. Eu creio que essa besta, esse algo bestial, será um híbrido, porque eu creio que essa ferida mortal que será curada, eu creio que será uma pessoa, talvez seja alguém muito importante, aonde por algum conflito, talvez possível 3G, vai ter esse ferimento mortal. E essa tecnologia de transhumanismo vai possibilitar que essa mente continue funcionando, assim como acontece quando uma pessoa sofre um grave acidente e ela fica ali só com uma atividade cerebral, por exemplo. Eu creio que esse sistema do anticristo vai usar essa tecnologia do transhumanismo, essa tecnologia da inteligência artificial para manter essa pessoa viva, e que será um híbrido. E por isso esse híbrido vai ser considerado tão invencível. Há alguns meses atrás eu gravei um vídeo onde eu falava de uma revelação que o Senhor me deu sobre uma tecnologia muito avançada e que eu via um homem se colocando em pé, que ele estava ali sem pernas e de repente eram colocados pernas, braços nele, ele não tinha nem perna nem braços, e que ele se levantava
com muita facilidade, ele se adaptava àquela tecnologia. Eu creio que será algo nesse nível, algo muito poderoso como nós nunca vimos antes. Agora eu quero falar com vocês a respeito da besta que emerge da terra, que se parece com um cordeiro, né? Se parece bonzinho, mas que fala como um dragão. E muito se fala que será um falso profeta. E eu creio que será um falso profeta. Porém, eu não creio que será um papa. Eu não creio que será um cristão apóstata. Porque não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia não fala nada sobre isso. A apostasia que a Bíblia se refere é a apostasia da igreja, né, do povo de Deus, que muitos vão se apostatar da sua fé. Mas a Bíblia não fala, não menciona no texto bíblico que esse falso profeta é um profeta que já foi um profeta verdadeiro, que se apostatou da sua fé. Só menciona que ele parece cordeiro, mas ele fala como dragão. E isso sinaliza para nós que sim, né, que é um falso profeta, o que a Bíblia está nos dizendo. Mas o que é ser um falso profeta? Um profeta, ele é um porta-voz. Então, ele é um porta-voz que vai trazer mentira e engano. Agora vamos ver o que a Bíblia fala sobre esta besta que emerge da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que foi-lhe dado executar diante da besta, dizendo aos habitantes da terra: e façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos. Faz que seja-lhe dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. E como eu falei anteriormente, Satanás não irá dividir a sua glória. A antiga serpente não irá dividir a sua glória. A primeira besta, um híbrido, homem e ferro, barro e ferro. E esse falso profeta também será uma inteligência artificial. Porque, como eu disse, Satanás, a antiga serpente, não vai dividir a sua glória com ninguém. E não será uma religião que já existe sobre a terra, porque ele terá a sua própria religião. Porque a antiga serpente, esse sistema que será implantado, a adoração à besta, a primeira besta, esse falso profeta, por que ele vai exigir que as pessoas adorem a primeira besta? Por que ele vai exigir uma imagem da besta e vai comunicar fôlego à imagem da besta? Como que se comunica fôlego a uma imagem? Inteligência artificial. Aquela imagem terá vida. E
por que tudo isso? Porque a antiga serpente, ele vai se julgar o próprio Deus, Deus Altíssimo. Então, ele vai querer adoração para si. A sua criação precisa ser adorada. Esse é o verdadeiro engano. Quando a Bíblia fala que ele vai blasfemar contra Deus, porque a inteligência artificial vai ser capaz de todas as coisas. A inteligência artificial vai gerar, a inteligência artificial vai fazer cair fogo do céu. A inteligência artificial vai ser capaz de fazer coisas que a gente nem imagina. Então, queridos, ele vai exigir adoração para si. Por quê? Porque ele vai se sentir e vai querer ser o próprio Deus. E a visão que eu tive com esses homens que tinham semblante oriental está totalmente relacionada com essa visão de agora. Porque o Senhor, quando eu vi essa imagem, né, do líder do Irã, o líder supremo do Irã, o líder da China, o líder da Coreia do Norte, eles trarão guerras, eles trarão conflitos. E quando eu olhava para o Elon Musk, o Senhor dizia: esse é a antiga serpente que trará engano para a terra e seduzirá os homens. Então, queridos, que nós estejamos despertos. Eu sei que muitos podem dizer: mas para que eu preciso saber quem é o anticristo? Por conta daquilo que eu já disse para vocês anteriormente. O anticristo vai trazer um engano tão tremendo que, se você não estiver acordado, desperto, você vai ser seduzido por ele. O anticristo não será visto com maus olhos, ele será visto como um salvador da pátria. Na madrugada do dia 29/4, o Senhor me mostrou uma tecnologia que será usada para controle das pessoas. Eu via a letra U e a letra I, como se fossem siglas. Essa será a tecnologia usada para controle das pessoas. E eu vou deixar aqui no vídeo a capa do vídeo onde eu falei para vocês sobre uma visão que o Senhor me deu, onde eu via drones camuflados dentro das casas e que eles viam tudo o que as pessoas faziam, onde não existia um lugar onde você não estivesse sendo vigiado. E o que é essa sigla? UI. Essa sigla é User Interface. Não como nós conhecemos hoje, foi o que o Senhor me disse, mas uma tecnologia de reconhecimento facial muito tecnológica, como já é usada hoje na China para reconhecimento facial das pessoas, onde as pessoas, por onde elas caminham, é possível elas serem observadas. O governo sabe tudo sobre a vida de cada uma das pessoas que ali vivem. E olha só que interessante, quando eu fui pesquisar a tradução do UI em hebraico, Vav, www. O U sozinho significa prego, é o Vav. E o I sozinho, Yod, que significa mão, prego, mão. O Yod também é um símbolo usado na maçonaria, que significa o núcleo divino dentro de cada um de nós. E olha só que interessante, é exatamente o que o anticristo quer tomar de nós, o que é divino em nós, que é a nossa alma. A letra Yod também foi usada nas 10 gerações entre Noé e Abraão. Israel, Judá,
Jesus, o nome impronunciável de Deus, todos contêm a letra Yod. Satanás, a antiga serpente, desde que o ser humano, o homem, foi criado sobre a terra, ele quer roubar a nossa identidade em Cristo. Ele quer roubar a nossa alma. Ele quer ser Deus, porque ele é o enganador, ele é o acusador, o imitador. Por isso que ele quer ser como Deus, por isso dessa trindade que será revelada ao mundo como esse governo tão terrível. Mas a palavra de Deus nos garante que o Senhor Jesus voltará e nos resgatará, e que ele vencerá Satanás, a antiga serpente, e os seus demônios com o abrir da sua boca. Ou seja, queridos, ele pode querer ser Deus, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele nunca vai vencer o nosso Senhor Jesus Cristo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo já o venceu. E eu quero ler esses versículos para vocês. Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz que vinha do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E a palavra que eu quero deixar para você é: não tenha medo do que está por vir. Eu entendo que muitos irmãos, eles falam: mas do que interessa saber quem é o anticristo? Nós não temos que estar com os nossos olhos fitados no inimigo. Nós temos sim que saber quem é o nosso inimigo. Porém, os nossos olhos devem estar fitados no Senhor Jesus, nas suas promessas. Nós temos que saber quem nós somos em Cristo Jesus, para que a gente possa estar firmados na rocha, na palavra de Deus. Que essa palavra venha trazer arrependimento, que essa palavra venha trazer novidade de vida e que nós possamos buscar ao Senhor neste tempo, em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus.